Olá, o programa Educação em Pauta deste mês começa agora tratando de um assunto sempre palpitante, sobretudo para você, que é professor ou aluno da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o ensino médio integrado. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos dois especialistas, a professora Mônica Ribeiro da Silva e o professor Ronaldo Marcos de Lima Araújo, ambos doutores em educação e com larga experiência, não só em docência, como também em pesquisa nesses e outros assuntos ligados à educação. A professora Mônica leciona na Universidade Federal do Paraná, tanto nos cursos de licenciatura, quanto também na pós-graduação. E o professor Ronaldo também atua na graduação e nos cursos de mestrado e doutorado, só que do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará. Os dois participaram como palestrantes convidados do 2º Colóquio Nacional sobre Produção do Conhecimento, Educação Profissional e Tecnológica, que aconteceu aqui no Campus Natal Central, no mês de agosto. Olá, professores, prazer enorme tê-los aqui com a gente. E eu queria começar esse bate-papo, os senhores exatamente situando aqui o nosso telespectador sobre o que vem a ser o ensino médio integrado. Olha, a ideia de integração é a ideia de uma educação inteira, de que todos os estudantes, jovens, crianças, adultos, têm direito a uma educação que desenvolva o cidadão nas suas múltiplas dimensões. Mas isso tem se colocado como especial necessidade no ensino médio, que historicamente é a etapa da educação básica que mais fica evidente uma cultura de fragmentação da formação. Na história brasileira, e nós não precisamos ir muito longe, fica evidente que tem o ensino médio, que é para preparar para o futuro, preparar para o ingresso na universidade, e tem o outro ensino médio que é preparar para a inserção mais imediata no mercado de trabalho. E o ensino médio pode até ter essa dupla função, mas o que é importante é garantir a todos os jovens uma cultura que lhe permita avançar, prosseguir nos estudos, e uma cultura que valorize e lhe permita avançar e prosseguir no trabalho. Então, a ideia de integração, ela pressupõe isso, uma educação que desenvolva o indivíduo, seja nas suas dimensões mais que vão servir para a sua inserção no mercado de trabalho, seja também uma educação que lhe sirva para continuar crescendo como cidadão que vive em comunidade, como cidadão que tem o direito e pode desenvolver o gosto pelas artes e saber apreciar as diferentes dimensões da vida. Eu acho que tem este conteúdo, esta proposta de ensino integrado. Uma característica do ensino médio brasileiro que me parece que é meio raro, é minoria no resto dos países, sobretudo dos países desenvolvidos, é essa coisa dele ser um caminho único para todos. Um ensino médio, ele tem uma matriz curricular e ela é única. Em outros países você tem vários modelos, os alunos fazem algumas matérias, mas já direcionando para aquilo que eles pretendem fazer, né? E o Brasil é um dos poucos países que adota esse modelo. É válido esse modelo? A senhora, começando a perguntar para a senhora acredita que o ensino médio único para todos, de uma maneira igual, sem levar em conta os diferentes estratos e interesses das pessoas que já são quase adultos, que chegam nessa fase, realmente é o melhor caminho? Eu vejo que nós temos uma aparência de que se trata de um mesmo ensino médio. E também, se nós olharmos para a história, nós vamos ver que não foram sempre propostos como o mesmo itinerário formativo para todos. Se a gente olhar, por exemplo, para quando a etapa, né, chamada de ensino secundário, hoje como ensino médio, ganha uma dimensão relativamente importante no contexto do desenvolvimento econômico brasileiro, naquele momento ele já nasce como sendo itinerários diferentes para pessoas diferentes. Em 1940, o ministro Capanema diz, na sua exposição de motivos que fundamentou as leis orgânicas, o ensino secundário é para as elites condutoras do país. Para todos os demais é o ensino técnico. Então não é possível dizer, já com esse elemento, né, nós estamos já no século XX, né, com um país que, ainda que preliminarmente, mas se industrializando, que a gente tem ali, nesse momento, um itinerário formativo único, ou esse provável ensino médio para todos. Desculpa, estou me perguntando isso, porque eu me lembro que antigamente, no tempo do meu pai, por exemplo, você tinha, quem ia fazer humanas, fazia o clássico.
e tinha o científico. Isso, de certa maneira, já fazia, e eu me lembro que ele dizia que era uma coisa muito boa, porque ele tinha horror à matemática, física e química, e ele já se preparava no clássico para aquela formação que ele procurava. Ele tinha aulas de matemática, química e física, mas com menos exigência do que aquele que fazia o científico, e vice-versa para as áreas de humanas. Isso, até hoje, é feito em vários países, inclusive países que estão muito à nossa frente, anos-luz, nos desempenhos, nos exames internacionais de avaliação de desempenho. É nesse sentido que eu estou colocando. Então, mas nós estamos falando do ensino médio. Mesmo nesse contexto em que havia o clássico e científico, havia o técnico profissional. E havia uma perspectiva de que o ensino médio não é o mesmo para todos. Isso acabou assumindo formas um pouco diferentes dessas ao longo da história do ensino médio brasileiro, e mesmo quando ele assumiu uma perspectiva de que seria o mesmo para todos, ele não foi. Por quê? Porque essa condição da diferença, ela não está dada na escola, ela está dada socialmente. Mesmo que aparentemente a gente ofereça o mesmo ensino médio para todos, ou ofereça algumas distinções, o grande problema do ensino médio brasileiro hoje é, por exemplo, o acesso. Nós temos 10 milhões e 500 mil jovens no Brasil na faixa etária de 15 a 17 anos, menos de 5 milhões estão matriculados no ensino médio, 3 milhões e meio estão ainda no ensino fundamental e 1 milhão e meio nem estuda e nem trabalha. Então, eu entendo que mais do que hoje, né, se constitui como um problema essa diversificação da oferta, né, do modelo, da finalidade, dos campos de interesse, nós temos ainda uma preocupação que é a de oferecer à população brasileira o acesso a essa última etapa da educação básica. Nessa direção, eu afirmaria que pensar itinerários distintos, ele contraria a perspectiva do ensino médio integrado. A ideia do ensino médio integrado é a de se pensar um projeto pedagógico para o ensino médio que tenha como princípio a educação integral, a formação humana integral. E aí, independentemente dos resultados mais pragmáticos disso, se é ir para o ensino superior, se é ir para o mercado de trabalho, a nossa LDB afirma que o ensino médio hoje é educação básica. E enquanto educação básica, os problemas estruturais que impedem que todos tenham acesso a ele, fazem com que nós também não tenhamos assegurado o direito à educação. Eu colocaria esse como principal problema do ensino médio hoje. Mônica, eu até acrescentaria o seguinte. A Mônica estava falando agora, o ensino médio é a etapa de conclusão da educação básica. E enquanto educação básica, ela tem a obrigação de assegurar, eu costumo brincar com meus alunos dizendo assim, uma cesta cultural básica, comum a todos, à nossa comunidade, comum ao nosso país, comum, né, necessária para uma vida adulta digna. Então a gente estuda matemática, não é para aprender apenas matemática, mas é para desenvolver o raciocínio lógico. A gente aprende português. A gente aprende português não é só para aprender as regras da gramática, mas é para aprender a se comunicar, a ouvir, a falar. Então, a história é para a gente se situar no tempo, a geografia é para a gente se situar na... Então, aqueles conhecimentos de uma base comum, ela tem esta função de assegurar uma vida adulta de dignidade para todos. Um repertório básico. Exatamente. Eu brinco, olha, como se fosse uma cesta de alimento básico. Todo mundo tem direito. É uma cesta cultural básica. A partir dali, você pode começar a pensar em especificações. Apesar de que, nós não estamos defendendo aqui, a ideia de que seja um único ensino médio igual a todos. Tem particularidades, e eu acho que o ensino médio da nossa escola ela tem que se vincular mais às realidades locais. Exatamente. Tá certo? Não é uma forma única na qual cabe todo mundo, de todo jeito. A educação do campo é diferente, a educação de jovens e adultos tem especificidade, a educação mais. Isso não significa escolas completamente diferentes ou fragmentadas ou que negue esta base comum. Até porque a diferença não pode ser compreendida como desigualdade. E a nossa escola não é diferente, ela é desigual. Para alguns jovens, é uma condição fazer o que está fazendo.
para alguns jovens, não é possível hoje fazer um ensino médio que lhe permita prosseguir nos estudos. Então, isso é mais dificultado para uns. Então, hoje o ensino médio, eu diria, ele é mais desigual e menos diferente. Existe um certo problema em relação, acho que ao ensino profissional, que é uma dicotomia entre a necessidade do aluno aprender os conceitos, ele estudar, ele está na idade de estudar, e também ele já começar a se introduzir no mundo do trabalho. A gente sabe que o pobre, o miserável aqui tem que trabalhar para sobreviver e trabalhar mesmo desde criancinha. Mas eu estou falando até mesmo os alunos do Instituto Federal. Alunos que, independente da classe social, têm uma escola boa e está aprendendo uma profissão. Muitos empregadores reclamam que, atualmente no Brasil, você não pode pedir para um jovem, um estagiário, uma pessoa que faz um ensino profissional, fazer certas coisas numa empresa. Né? Você tem uma legislação que engessa de tal maneira que impede que ele aprenda plenamente aquela profissão, senão o empregador é taxado como se estivesse explorando aquilo ali. Você vê em alguns países, nos Estados Unidos e na Europa, jovem com 16 anos trabalha, independentemente dele ser, só se ele for muito rico, mas ele trabalha e estuda, com horário de... Mas me permita dizer uma coisa, os técnicos no Brasil são muito mal remunerados. Então há um pouco esse discurso de que os técnicos às vezes não querem exercer a função, não querem trabalhar. Agora, o salário do técnico no Brasil é um dos menores no mundo. A diferença da remuneração do técnico para o engenheiro é 5, 6 vezes a diferença bem, de um para o outro. Isso são contingências econômicas, mas eu estou falando em relação à formação aí ele coloca uma outra coisa. Ensino profissional. Se isso não vai de encontro, aí eu deixo de colocar uma outra coisa também. Eu acho que a pessoa tem que aprender a trabalhar na profissão que ela escolheu. Só que tem uma outra coisa, os jovens, quando eles entram aqui numa instituição como esta, IFRN, eles entram com 14, com 15 anos. Eles não fizeram escolha. Hoje a Mônica no simpósio falava uma coisa, que eu tenho uma aluna que fez uma pesquisa tratando a mesma coisa. Os jovens, quando vêm para o IFRN, quando vão para o IFPA, quando vão para o IF Paraná, eles estão atrás de uma escola pública de qualidade. Eles não têm muita clareza se eles vão ser técnico em química, em agrimensura. Sim, mas né? entraram numa escola técnica. Entraram numa escola técnica. Eles entraram numa escola pública de qualidade. E vão fazer ali um ensino técnico, porque com 13 anos, com 14 anos, ou a família indicou, ou ele achou que teria alguma coisa. Mas ele tem o direito de mudar de opinião. Porque os nossos filhos, com 17, com 18 anos, com 20 anos, eles mudam de curso. Agora tem jovens, e como você disse agora, quando entram não tem esse direito. Não, mas exatamente por isso que há tantas pessoas que defendem o ensino profissional após o ensino médio. Isso é a conversa para o próximo bloco. A gente volta já já. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério
E quem entra no instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Uma produção da Coordenação de Videoproduções do IFRN. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A gente volta com Educação em Pauta, falando sobre ensino médio integrado, e eu encerrei o bloco anterior dizendo que agora a gente ia, prometendo que a gente ia falar sobre exatamente o ensino técnico pós-médio, garantindo um ensino médio bom, de qualidade para todo mundo, e educação profissional, que seria aqui nos institutos federais os técnicos subsequentes. O que vocês acham dessa proposta que é defendida por tantos educadores também? Sim, eu primeiro situo essa defesa num contexto brasileiro em que a legislação, de certo modo, levou a isso. Nós tivemos, durante uma boa parte do tempo da educação profissional, uma oferta, não vou chamar de integrada, porque não havia o debate do integrado, mas era uma oferta comum, um mesmo curso formava para o ensino médio para uma habilitação profissional. Esse modelo a gente chama de um modelo de justaposição, em que há duas escolas em uma, na verdade, a formação científica correndo de um certo modo e a formação técnica em paralelo, sem haver diálogo algum, né, entre elas. Num contexto recente, pós, né, a atual legislação, a atual LDB, nós tivemos uma legislação específica da educação profissional que separou, de fato, essa oferta, permitindo duas modalidades. A concomitante, muitas vezes seria feita em duas escolas, né, faz o ensino médio de educação geral em uma escola e faz a formação técnica em outra, ou a formação subsequente para quem já tinha o ensino médio concluído. Num contexto um pouco mais recente, a identificação dos limites, inclusive do ponto de vista da qualidade do trabalhador que se forma, na perspectiva concomitante e subsequente, levou à proposição do ensino médio integrado. Não só pela identificação dos limites, mas também pela defesa de que uma formação integral não dissocia a formação científica da formação técnica. Não dissocia em dois itinerários distintos, estanques, né, sem diálogo, a formação científica básica de cultura humanista, de cultura científica, ético, política, etc., da formação para o trabalho. Então, eu colocaria uma oposição entre a perspectiva do ensino médio integrado e as perspectivas da concomitância e da subsequência. Ainda que no cenário brasileiro isso hoje conviva em termos das ofertas possíveis dentro da educação profissional, mas enfatizaria os limites dessas perspectivas subsequentes e concomitantes. Professor, dentro de uma perspectiva em que o lençol é curto, pelo menos para a educação sempre é curto, né? O ensino médio integrado, as escolas que oferecem esse tipo de ensino, como os institutos federais, são escolas extremamente caras. Assim, se você pegar na relação custo-benefício, ela vai formar a maior parte do aluno. De 7 a 8 mil a maior parte do aluno que entra numa escola fazer o ensino técnico integrado, ele não vai trabalhar como técnico. Mas quem procura o técnico subsequente vai e usa. Então, nesse sentido, dentro de uma questão de você ter que fazer a administração dos recursos, o ensino médio integrado, ele é sustentável. Você tem uma expansão dos institutos federais enorme, não é? Essas escolas têm um preço de manutenção e, assim, eu sei que é um exercício de achismo, tudo bem. Mas como é que o senhor vê a sustentabilidade de uma escola que é, em princípio, para formar técnico, que, na verdade,
a maior parte não é. Eu quero pensar por outro lado, pelo lado dos direitos. O problema não é que o IF não é caro. As outras escolas é que estão com financiamento muito baixo. Você falou certo, há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, o custo aluno do IF, da rede federal, era em torno de 7 a 8 mil reais ano. Nas escolas do Estado, um pouco menos de 2 mil reais ano. Então, uma escola com 2 mil reais ano no ensino médio, a gente sabe, então o custo de uma escola federal se aproxima de uma escola particular de bom nível. E as escolas públicas, as estaduais em geral, estão muito defasadas. Então, é direito de todo jovem ter uma educação de qualidade, ter acesso, porque o que faz o IF não é só o curso técnico, não. O que faz o IF, nós estávamos num evento em que tinha programação cultural, uma apresentação de teatro, uma apresentação de coral, tem laboratório de língua, tem uma série de coisas que isso forma a pessoa de uma forma mais inteira, né? Então, primeiro eu gosto de pensar isso, que é direito de todo jovem uma educação dessa. Infelizmente, não tem IF para todo mundo. IF que permitisse as pessoas que entrassem, olha, terminando o meu curso, eu vou exercer a função de técnico ou eu vou fazer vestibular. Porque também tem muita gente que entra aqui, alunos carentes, pobres, que entraram aqui no IF e a partir daqui não tinham expectativa de entrar na universidade, quando entraram aqui descobriram o mundo. Não é isso? Porque foi aberta uma possibilidade para eles. Então, eu gosto de pensar isso, quer dizer, o IF não está errado. Por outro lado... Não, mas eu não estou excluindo, não é excludente que eu estou falando, entenda. Eu estou falando no ensino médio, podendo ser oferecido nos institutos federais, mas eu estou falando o fato de ser integrado, de você ter um ensino médio propedêutico federal, agora o subsequente, ele tem um índice de evasão tremendo. E eu não descarto o subsequente. Eu não descarto, todo errado. Eu acho que tem algumas situações, quando tem uma pessoa que tem experiência, trabalhadores que já formaram, já fizeram ensino médio e tem uma experiência de trabalho, isso é uma coisa. Aí você ofertar, resgatar os saberes profissionais que aquela pessoa tem, para poder, inclusive, fazer com que aqueles saberes sejam considerados, possivelmente até certificados. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu vou oferecer um subsequente para um jovem de 15 anos, de 16 anos, que não tem aquele acúmulo de experiência, não tem aqueles saberes de vida e que precisa ter acesso àqueles saberes comuns. Então, que estão numa outra fase da vida. Tá certo? Então, eu acho que a gente não pode dizer, olha, é o melhor, em termos pedagógicos, é melhor que a pessoa integre. Em termos práticos, que foi mais ou menos nesse sentido que você colocou, talvez seja possível o subsequente, mas vamos ver aonde e como é possível isso. Para quem é essa oferta? Eu, Marília, diria que não é o ensino médio integrado que é caro ou mais caro. Eu diria que um ensino médio de qualidade, profissional ou não, é caro. O que é bom, né? Geralmente. Isso, e que deveria ter dinheiro para isso. Eu diria que é uma questão de financiamento para a última etapa da educação básica, profissional ou não. Eu situaria um pouco aí. Tem que ser uma estratégia de governo. Isso tem que estar, né, no plano estratégico, não pode ser apenas contingencial, né? Exatamente. A gente falando em contingencialidades, vamos tocar rapidamente no Pronatec, né, que ele é anunciado como a principal prioridade do governo federal no campo da educação profissional. Como é que vocês avaliam esse programa? Olha, eu acho que o Pronatec seria um programa possível, dependendo também de como a gente trabalhasse com ele, porque ele vem em substituição ao programa de expansão das matrículas em cursos técnicos da rede federal. Então, nesse sentido, ele tem um caráter restritivo na forma como ele assume. Ele amplia as vagas, mas assegurando uma formação mais restrita, mais superficial e questionável do ponto de vista da qualificação. Tá certo? A experiência tem nos revelado que se esses cursos de menor duração, se eles não forem articulados em torno de um projeto pedagógico, se não considerarem os itinerários profissionais, eles vão ser cursos que vão ter menor efetividade pedagógica. Ou seja, jogar dinheiro fora. Joga dinheiro fora em grande medida. Não joga fora. Joga para aquelas empresas que estão se qualificando. Quando jogam,
no IF, aí tudo bem, porque fica, que é uma instituição perene. Agora, quando joga numa empresa ou numa escola-empresa que se presta apenas a ofertar serviços educacionais, aí você realmente está financiando um setor que usa do recurso público para ganhar sua margem de lucro. Eu queria acrescentar algumas coisas aí. Acho que a primeira é que a perspectiva do Pronatec, ela contraria o que vinha se desenvolvendo no Brasil enquanto política, porque, em princípio, a trajetória que vinha sendo construída era em direção ao ensino médio integrado, e ele aposta na forma concomitante. Mais do que na forma concomitante, ele aposta em 2 espaços distintos, a escola pública, e sem mexer na estrutura da escola pública, ofertar a educação geral, e em outros espaços ofertar a formação profissional, não necessariamente produzindo um diálogo entre elas. Acho que esse é um aspecto. O outro é quem está fazendo o Pronatec. Os dados hoje de levantamento, né, das matrículas do Pronatec, principalmente na oferta dos institutos federais, ela é uma oferta concentrada no Pronatec FIC. Ela é uma oferta muito menor no Pronatec de nível médio. Acho que caberia aí bons estudos a respeito disso, né? Tanto no perfil da oferta, quanto nas características do trabalhador que está vindo fazer, especialmente a formação inicial nesse modelo de concomitância. O Brasil tem muitas experiências de programa como o Pronatec. Nós tivemos há poucos anos atrás o Planfor, que foi um gasto tremendo de recursos e com pouquíssima efetividade. Então o governo anunciava que formava 1.200.000 pessoas por ano, mas do ponto de vista da efetividade da qualificação, isso é praticamente nulo. Então, não basta aumentar o número de cursos, tem que ver porque capacitar é diferente de qualificar. E aí que a gente também não basta também dizer que todos os problemas de educação também se resumem à quantidade de dinheiro, é a aplicação desse dinheiro. Isso. Não é? Então, isso. E é isso que... E o Pronatec revela isso, porque tem dinheiro, mas a aplicação desse recurso está tendo pouca efetividade. O Pronatec substituiu o quê? A gente assistiu no Brasil recentemente uma expansão da rede federal, uma qualificação dos espaços da rede federal de educação tecnológica. E o Pronatec, o dinheiro que estava sendo servido para isso, agora está indo para o Pronatec. Então são 2 modelos. O que é melhor para a educação profissional? Ampliar a oferta de espaços como das que tem das matrículas na rede federal e qualificando as redes estaduais, ou fazendo cursos que terminam e não asseguram nem o direito do ponto de vista profissional e que tem pouca efetividade do ponto de vista pedagógico. Mas são números, né? São números que servem nos momentos de campanha eleitoral. Ok. Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Foi um prazer enorme tê-los aqui, compartilhando tanta experiência aqui com a gente. E para você, até o mês que vem com outra Educação em Pauta.